Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus por você. Estou novamente aqui neste dia de hoje para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 18 e 19 de 1 Samuel. A gente vai estar vendo as questões aí a respeito de Davi, Jonatas, Saul, né? Então, a gente vai ver que nem tudo aí foi cumprido com Davi, né? Porque se a gente analisar antes da morte de Golias ali, tinha prometido ali a pessoa que lutasse com aquele Golias, né? Digamos, ia ser livre de impostos, ia casar, ia ter a filha ali de Saul como esposa, né? E também ia ficar rico, digamos assim, né? Então, a gente vai vendo a questão de Davi ali que não aconteceu bem assim, né? Então, vamos ver aí o que acontece para frente aí, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Pai, da Tua palavra, Senhor. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas então vamos lá. No capítulo 18 fala bem assim, ó. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no seu exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuirão a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque ah, o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi, né? Então Saul tinha medo de Davi, né? Porque o Senhor havia o abandonado, né? E agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo o Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merrabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou:
Eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de ser meu genro, né? Então o que a gente entende é que Saul ali, ele não cumpriu com a promessa dele, né? Então, de fato, ali quando terminou aquela guerra ali com Golias, bem provável que ele deveria ter entregue uma das filhas ali dele em casamento ali para Davi, né? E aqui a gente vai ver que ele a primeira já entregou para um outro homem e a Mical, né? Que é o nome da filha dele, ele pega e dá para Davi, mas com o pretexto de Davi morrer numa peleja com os filisteus, né? Em troca da filha, né? Então vamos ver o contexto aí. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falaram em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Tornem-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Né? Aqui ele fala, né? Eu sou homem pobre e sem recursos. Quando o conselheiro de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus, né? Então, ele quis aí, digamos, ele para ter Mical, né, como esposa, Davi teria que lutar e trazer 200 prepúcios aí de filisteus aí para Saul, né? Digamos, fizeram um acordo ali, um trato, né? Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical, né? Então ele só recebeu Mical por esposa porque matou ali os 200 filisteus e trouxe o prepúcio ali para Saul, né? Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso, né? Então, Davi tinha muita habilidade aí na luta, na guerra, né? No capítulo 19, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: Que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Vou virar aqui. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Eles lhe impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi.
Mas o espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse, ou eu deixaria fugir, senão ele me mataria. Depois que fugiu Davi, foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Secó. Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar até Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? A gente entende ali, que pensa uma hora, um espírito maligno se apodera dele, ele quer matar Davi, E agora, a hora que ele vai até Samuel, um espírito de Deus apodera-se dele e ele até profetiza, Então, tá aí a mensagem do dia de hoje para a gente meditar nessas questões aí, Ver o que cabe para a gente estar aprendendo, nessas questões aí de reinos, Através de Saul, Davi, E aí essas questões que nós vimos hoje, É bom a gente estar meditando, Que nem eu só estou lendo com vocês, é bom pegar e pensar nesses assuntos, Que anteriormente, antigamente foi escrito para nós nos orientar e assim nós entender, qual que seria essas mensagens aí, que o Senhor coloca aí na nossa frente para a gente estar analisando, Mas um grande abraço, fiquem com Deus. Era essa a mensagem de hoje, era essa a leitura. E até os próximos capítulos, um grande abraço. Até mais.